Então eu vim falar agora para você sobre o transporte de animais. Talvez aí no teu banho-tosa, ou você que montou aí na sua casa, não tem problema nenhum, claro, independente de onde é, muitas vezes, quase que certeza, um ou outro cliente vai pedir para você transportar, vai pedir para você ir buscar o cachorro dele, vai pedir para você entregar o cachorro dele. Isso é um tipo de serviço que hoje em dia todo mundo oferece, claro, mas dependendo da região, dependendo do nicho, vamos dizer assim, que você vai focar, né, nessa tua jornada de banho-tosa, às vezes não vai ter leve e trás, ou às vezes, enfim, por vários motivos tem e não tem o leve e trás. Mas quando você for requisitado, ou se você já se propôs desde o início a fazer o transporte, você tem que saber que tem que transportar só em caixa de transporte. Claro, isso é lei. Você não pode transportar um cachorro solto no carro, como eu fiz isso no início. No início eu transportava cachorro solto, e uma vez eu tinha uma Kombi, e eu transportei um pitbull solto, não era totalmente solto, ele estava amarrado com uma guia dele, uma guia de couro, e eu amarrei ele lá na Kombi, num lugar que eu tinha, mas foi a mesma coisa de nada, porque na primeira bocada que ele deu naquela corda, ele arrebentou a corda, e eu estava dirigindo a Kombi, e esse cachorro era doido, sabe? Não por si só a raça, que é uma raça bastante elétrica, mas ele era um cachorro meio mais elétrico ainda, porque ele quase não saía de casa, não tinha ninguém para brigar com ele e tal. Então, quando ele tinha oportunidade, ele queria gastar aquele gás tudo. E eu transportando esse cachorro me pula lá na frente, no meu colo, no volante, eu quase que perco a direção, ele quase voou pela janela, porque a janela da Kombi estava meio aberta, ainda bem que não estava totalmente aberta. Então, quer dizer, você imagina o perigo e o risco que poderia ter acontecido. Graças a Deus não aconteceu nada, mas eu podia ter batido aquele carro, ele podia ter saltado da janela, sumido, podia ter sido atropelado. Imagina o pepino que eu não ia arrumar com o dono, o meu pet shop até poderia ser fechado pelas leis, né? Então você tem que levar o cachorro sempre transportado na caixa. E mesmo assim, não é uma garantia que esse cachorro vai ficar ali quietinho. Falo isso por quê? Porque também já aconteceu com a gente no nosso pet shop, né? Eu e a Fátima aconteceu, de eu ter transportando o cachorro dentro das normas de segurança, que é a caixa, e mesmo assim, dependendo do cachorro, que no caso aí era uma fêmea de pitbull, ela simplesmente arrebentou a caixa, e arrebenta mesmo. Dependendo do cachorro, se ele quiser, não tem caixa que segure ele. Não tem nada que segure ele, sabe? A não ser uma corrente. Por isso que eu não concordo muito quando as pessoas falam que coisa feia, que coisa chata usar uma corrente ou um enforcador no cachorro. Não, dependendo do cachorro, se não for isso, você não segura. A caixa não segura, a guia não segura, nada segura um cachorro se não for dessa maneira, porque a corrente é a única coisa que ele não vai conseguir arrebentar, dependendo do tamanho da corrente e dependendo do tamanho do cachorro. E é a única coisa que ele não vai conseguir também torar no dente, dependendo do tamanho do cachorro e dependendo do tamanho da corrente. Porque se for uma corrente fina, dependendo do cachorro, ele mesmo assim consegue torar uma corrente. Então, quer dizer, por mais que tem que ser transportado na caixa e tem que ser assim mesmo, mas mesmo assim você tem que estar sempre ligado na hora que está transportando um cachorro que você acha que aquele cachorro pode ser um problema. Aquele cachorro ele pode querer sair da caixa e arrebentar a caixa. Então você tem que direcionar a caixa mais para você, de uma maneira que fique fácil o acesso, você vai estar ali dirigindo, ou quem estiver dirigindo, né, vai estar ali dirigindo, mas sabendo que aquele cachorro tem um grande potencial de estourar e querer sair dali, então você tem que ter tudo preparado no teu carro. Uma guia de contenção, uma corrente, ou uma caixa mais reforçada, ou um acesso fácil para você, enfim, tem que preparar o seu transporte, o carro, para essas situações que acontecem. Porque às vezes você está pensando assim, bom, eu vou transportar o cachorro, eu sei que tem que ser na caixa e está tudo bem. Vou comprar aquela caixa ali para me transportar e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Porque acontece isso. São essas experiências todas, são todos esses anos que eu trago para você, que aconteceu, não foi uma, nem duas, nem sei quantas vezes. Acontece do cachorro estourar a caixa e sair da caixa, sim. Às vezes o cachorro ele fica se mexendo tanto ali dentro da caixa e ele chega a tombar essa caixa. E dependendo da caixa, quando essa caixa tomba, ela automaticamente abre.
sem ele precisar estourar essa caixa. Então, por vários dos motivos, de várias maneiras, o cachorro consegue sair da caixa de transporte. Então, quando você for transportar um cachorro que tem um potencial maior de sair daquela caixa, o seu cuidado tem que ser maior sim, porque pode acontecer esse tipo de acidente. O cachorro escapa, e vai que é um cachorro bravo e te morde, pula pela janela, como eu falei. Enfim, tomar todo cuidado. Na hora de transportar o cachorro, é só em caixa de transporte própria. E você fica de olho se aquele cachorro ele vai de boa ali ou não vai de boa ali. Você também não pode transportar o cachorro numa caixa muito maior do que o tamanho dele. Isso também dá uma sensação para o cachorro que ele está meio que solto, vamos dizer assim, é a hora que ele começa a se movimentar muito na caixa, e essa caixa pode tombar, e ele pode querer gostar do negócio de ter mais movimento, de ter mais espaço ali para ele, é a hora que ele vai querer sair dessa caixa. Então, também não digo de você pegar uma caixa espremida, apertada, e que o cachorro nem entra ali dentro direito, não. Por isso que eu falei que tem que ser uma caixa adequada para o tamanho. Você tem que ter esse conhecimento. Eu vou transportar um Schnauzer, eu não vou levar ele numa caixa que eu transporto um Fila, uma caixa que eu transporto um Dog alemão, um São Bernardo. Claro que não. Então você tem que saber um tamanho certo da caixa, porque a partir desse tamanho também você consegue inibir, você consegue colocar na mente do cachorro que está ali que ele não tem muito o que fazer, a não ser ficar quieto ali e esperar o horário dele, esperar a hora dele sair dali. Tá? Então tudo isso é importante você saber. Você tem que ter caixas de tamanhos diferentes, independente da caixa ser certa ou não, você tem que conhecer um pouco aquele cachorro que você vai transportar. Ainda mais é difícil quando a gente está iniciando, que você não conhece daquele cachorro, você tem que perguntar para o dono, para o proprietário, como que ele é manso, é tranquilo, você já levou ele tem o costume de transporte de caixa, tudo isso você precisa saber para poder fazer um bom transporte de animal. Tá? Você tem que orientar também o dono no dia que ele for para banho, porque tem muita gente que faz assim o que eu estou falando, que quando ele vai para o banho, eu marquei, vamos supor, com um cliente, amanhã eu vou pegar teu cachorro 9 horas. Aí no outro dia, quando é 8 horas da manhã, o dono enche o cachorro de comida, enche o cachorro de água. Ah, coitadinho, vai lá pro pet shop e eu não sei que hora que ele vai voltar, deixa eu dar água e comida para ele. É errado, você tem que orientar o teu cliente. Porque além de ser ruim para o cachorro, imagina ele tá com a barriga cheia e aquela movimentação do carro, né, naquela caixa e ele preso ali, pode dar um mal-estar no cachorro sim, igual a gente come um monte, come você um dia uma feijoada e vai pegar esses ônibus aí lotado, cheio, que balança, que freia, você vai passar mal, vai te dar uma náusea, uma ânsia de vômito, alguma coisa assim. E o cachorro a mesma coisa. Então você orienta o dono, ó, quando eu vim pegar ele para o banho, eu vou vir tal hora, não alimente ele, pelo menos umas 2, 3 horas antes você não tem que alimentar. Ele não vai passar fome, não vai sofrer, nada disso, vai ser para o bem dele. E água também, a mesma coisa. E por quê? Além de ser bom para ele, ser bom para o dono saber disso, é bom para você porque no transporte acontece demais. O cachorro faz cocô, faz xixi na caixa. Quando você ainda está indo levar ele para o banho-tosa e ele faz um cocô, faz xixi, é ruim, mas menos mal de quando você vai entregar. Imagina um cachorro que está tosado, limpo, cheiroso, bacana, aquele cachorro peludo, e a hora que está chegando na casa lá do cliente, ele fez cocô, sapateou, fez xixi, imagina o estrago que é isso. Então, pelo fato de ser ruim para você, que muitas das vezes você vai ter que voltar ao cachorro, você vai ter que ter outro trabalho, você não vai poder cobrar de novo aquilo, sabe? Então, por esses motivos todos, você tem que orientar o dono. Então, você seja bem sincero aqui agora comigo. É importante ou não é essas orientações todas? Talvez você não sabia disso. Talvez você não sabia que tem que falar para o dono não alimentar e não dar água para o cachorro dele, porque pode acontecer essas coisas aí. Tanto para o bem do animal, que primeiramente a gente tem que visar o bem-estar do cachorro, tanto para o bem dele seria certo não dar comida e nem água, que daí nesse trajeto, esse transporte, ele vai passar bem, ele vai ficar de boa lá dentro. Porque como eu falei, se ele tem com a barriga cheia de água de comida, isso aí vai ser uma tortura para ele. Então, além de você visar o bem do animal, do cachorro, você também está visando o teu bem. Porque você não vai ter que fazer um outro banho, você não vai ter que transportar de novo, você não vai ter aquela coisa ruim,
aquela troça de você pegar aquele cachorro cheio de cocô, cheio de xixi, lavar aquela caixa, às vezes uns cocô fedido pra caramba, um monte de cocô, enfim, por vários motivos. Então, como eu te falei, não é interessante você saber essas coisas? Talvez você não sabia, talvez você não se ligou que isso poderia acontecer. E acontece. Então, acontece muito do cachorro sair da caixa, acontece muito do cachorro fazer cocô, xixi na caixa, todas essas informações eu venho trazendo para você. Você não acha que você fazendo esse tipo de coisa, você dando essa orientação para o teu cliente, como eu falei, além de ser bom para você, primeiramente, é bom para o dono, porque ele estava na cabeça dele, falava, coitadinho do meu cachorrinho, vai lá pro pet shop, deixa eu dar água e comida aqui para ele, e ele fazia totalmente ao contrário. É aí que o cachorro dele vai sofrer. Como eu falei, vai estar naquela caixa, preso, com a barriga cheia, querendo vomitar, querendo sair dali, sabe o que dá uma agonia, né? Quando a gente está com uma ânsia, quando a gente está com enjoo, né? E imagina o cachorro lá dentro dessa caixa ali. Então, além de você fazer isso para o bem do animalzinho, você não acha que o dono, o cliente, não vai se agradar disso? E não vai como é que fala? Vai falar bem de você para as outras pessoas, para o amigo dele, para o parente dele que tem cachorrinho, vai falar, leva lá com o Mauri, que ele me dê essa orientação, eu achei que eu fazia bem com o meu cachorrinho dando um monte de água de comida, não, sabe, o certo é não dar, por causa disso, por causa daquilo, mas para ele não ficar com sede, o Mauri falou que quando chega lá, dependendo do tempo que ele vai ficar lá com o Mauri falou que oferece só um pouquinho de água, é outra coisa que você precisa saber, quando o cachorro estiver com você lá no banho-tosa, no seu pet, você não pode dar nenhum tipo de nada para ele comer, ração ou nada, absolutamente nada para ele comer. Não só pelo fato dele vai querer fazer cocô depois, porque tudo que entra tem que sair, não é esse fato, mas porque você pode causar um monte de problemas e a culpa depois cai para você. Isso é um assunto que eu vou trazer depois que você também precisa saber. Então, no seu banho-tosa, você oferece apenas água, e um pouquinho só para o cachorro dar aquela respirada, né? A gente quando está assim mal, alguma coisa, toma um golinho de água. As pessoas falam, toma um golinho de água. O cachorro é a mesma coisa. Então ele chegou ali, você oferece um pouquinho de água, ele vai dar ali umas 2, 3 lambidas, só. Ele não vai morrer de sede, não vai ter problema nenhum. Então é importante você fazer isso, que dessa maneira você vai ganhar o cliente. O cliente vai ficar satisfeito com você de ter dado essa orientação e ele vai ver em você o cuidado e o conhecimento que você tem com o pet. Dessa maneira é a hora que ele começa a falar para um, para outro, e você começa a ter um monte de clientes fiéis, que é o que a gente precisa e procura. E é por isso que a Fátima está direcionando esses vídeos, a gente teve a ideia de fazer esses vídeos, que é para te orientar, para que você vá bem no teu negócio de banho-tosa. Então você que está fazendo um curso de banho-tosa, você que já abriu seu banho-tosa lá na sua garagem, ou você que está abrindo um pet shop legal, bacana, mais focado na parte estética, que é o banho-tosa, enfim, todos nós, todos vocês dessa área, desse ramo de banho-tosa, de pet shop, eu acho que é muito interessante vocês estar sempre nos ouvindo, nos seguindo, compartilhando esses vídeos, porque são experiências de mais de 35 anos e você talvez não tenha nem a metade disso que eu estou falando. Então tudo isso que eu trago para vocês é porque aconteceu e vai acontecer com você no seu banho-tosa. Você pode ter certeza disso. Todas essas curiosidades, todas essas necessidades, todas essas dúvidas que eu trago aqui para vocês, todos esses assuntos, você vai precisar saber. Para quê? Para que você seja um profissional diferente realmente. Eu não sou apenas um tosador, mas você também é quase que um consultor, um orientador do seu cliente. Porque se você mostrar para o teu cliente que você conhece não só de banho-tosa, mas você notou que o cachorrinho dele pode estar com algum tipo de doença devido ao que você viu no animal, talvez o corpo dele, a pele, o ouvido, o olho, como eu falei, o animal, o cachorro, ele conversa com a gente de várias maneiras e o corpo dele fala de todo jeito com a gente. Até o cocô do cachorro fala com a gente, o xixi do cachorro fala com a gente, a secreção no olho fala com a gente, o cheiro que aquele cachorro tem, não é aquele cheiro de sujeira, mas um cheiro às vezes até meio adocicado, quem sabe até você já percebeu isso, sentiu isso em algum cachorro e você não sabe o que é. Então eles falam com a gente de todo jeito. E eu, com esses mais de 35 anos, eu e a Fátima, a gente descobriu, a gente conseguiu entender
a língua deles. Então eles falam para a gente o que eles precisam, qual que é a necessidade deles, qual que é a carência deles, aonde que o dono deles está errando, eles falam para a gente e a gente está vindo aqui falar para vocês. Então eu estou sempre com esses assuntos que já aconteceu e que vai acontecer certamente no teu banho tosa. E você precisa estar preparado, você precisa ter resposta, você precisa saber o que é aquilo para você falar para o teu cliente. Porque é só dessa maneira que você vai ganhar e que você vai fidelizar o cliente. Como eu falei em um desses vídeos atrás, ele chega ali para você fazer um banho tosa. Se você não fizer o banho tosa que ele pediu legal, você já vai perder o cliente. Mas se você fez o banho tosa legal, ele se agradou, mas e se ele te fez uma pergunta sobre o cachorro dele e você não soube responder? Ele já não se agradou tão bem. Aí ele vai passeando um dia com o cachorro, ou abrir um pet shop ali, eu vou experimentar. E lá, além de terem feito um bom banho, uma boa tosa no cachorro dele, também responderam aquela pergunta que você não soube responder. E aí você acha que ele vai ficar onde? Aí com você, ou vai lá no teu concorrente? Que ele foi mais completamente atendido. Vai ficar no teu concorrente. Então você precisa saber dessas coisas. Você tem que conhecer um pouco de veterinária, você tem que conhecer um pouco de comportamento, um pouco de adestramento. Em relação a cachorro, você tem que conhecer de tudo. Porque quando a gente entra nesse ramo de banho tosa, não é simplesmente ou tão somente o banho tosa que você vai fazer. Você precisa ter todos esses conhecimentos gerais, porque é uma vida que você está lidando. Eu não sou um robô e não vou pegar um robô para mim trabalhar. Não, você tem que ter essa sensibilidade, esse conhecimento, porque é uma vida, como eu falei, não é um objeto. Não é nenhum objeto que você está ali trabalhando e do jeito que ele tiver ótimo, e você simplesmente entrega, e se acontecer alguma coisa do outro, nada disso. É uma vida que ele vai estar falando com você. Enquanto ele está ali no banho tosa, como eu falei, se você souber ler, se você souber entender o cachorro, enquanto ele estiver ali com você no banho tosa, talvez é 1 hora, 2 horas ou 3 horas, não sei quanto tempo ele vai ficar ali, mas durante todo o tempo ele vai estar falando com você. É você que tem que saber entender ele. Ele, como eu acabei de falar, ele vai te falar ou através de um odor forte que ele tem, ou através de uma coceira, ou através de uma ferida, ou através do olho dele, ou através do cocô, enfim, ele fala com você de várias maneiras. E é isso que eu venho te explicar. Eu vou estar traduzindo aqui a língua deles para você, e você vai fazer ali um dicionário, você vai fazer um livro, você vai fazer um caderno, para quando acontecer isso, que certamente vai acontecer com você, você tem a resposta. Não só para você poder trabalhar bem e mostrar para a pessoa que você é um bom profissional, que você é atento a tudo e não só banho tosa, não só por esse motivo, mas sim para você estar ganhando e conquistando o cliente, tá? Então é isso aí. Um abraço, felicidade e saúde sempre.